Boa tarde a todos. Meu nome é Duda Zeredo, sou carioca, como vocês estão vendo. Estou aqui infiltrada em Araxá. E vou começar fazendo, então, a audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou usando um macacão de fleece todo estampado aqui, com estampas de 1000 cores, um tênis já velhinho, tadinho, bege. E aí vou passar a palavra para a Aline. Boa tarde a todas, todes e todos. Eu sou uma mulher de 54 anos, sou de estatura baixa, tenho cabelos castanhos avermelhados, estou usando um vestido floral com pássaros e um barrado colorido e listrado, um sapato num tom rosado, meia calça vermelha e uso óculos. Boa tarde para todas e todos. Eu me chamo Líria Porto, tenho 78 anos, cabeça branquinha, cabelo preso. Estou de roupa escura, roupa preta, com um chale floral e uma sapatilha vinho. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou um homem de 42 anos, de nome Frederico. Estou vestindo camisa branca, calça cinza e sapato marrom. E é uma alegria, né? Estar aqui. Muito bom, né? Muito bom. Gostoso. A gente vai, então, começar aqui esse bate-papo um pouco sobre os livros que esses autores aqui escreveram, sobre literatura. E eu queria começar perguntando, então, para você, Aline, qual é o lugar, qual é o espaço que a literatura ocupa na sua vida? Como é que é isso? Não sei se você trabalha também com alguma outra coisa além da literatura. Como é que você equilibra essas duas coisas na sua vida? Conta um pouquinho. Bom, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado. Está aqui uma coleguinha minha, a Idelma, que é daqui. Obrigada por ter vindo. Estou prestes a me aposentar. Já doida para o fazer, o mais rápido possível, porque eu quero que a literatura ocupe todos os espaços. Porque eu fico muito agoniada, e eu sou muito ansiosa, de não ter tanto tempo para ler e para escrever como eu gostaria. A literatura está entrando ali nas brechas, sabe? E está bem difícil ter brechas, por vários motivos. Porque, além da questão do trabalho, que já ocupa um tempo, eu tenho uma mãe que é acamada, que está com Alzheimer, e meu pai também é deficiente, também, né, bem idoso, então tem que conciliar isso tudo, né? Aí eu quero viver para a literatura, é o meu objetivo. É o meu também. Eu trabalho, por exemplo, com marketing, então a literatura está ali nas brechinhas também. Eu tenho um clube de leitura, que é o Porto da Leitura. E o sonho é viver de literatura plenamente, mas a gente vai, por enquanto, encaixando onde ela cabe. Líria, por favor, conta mais para a gente. Bom, o meu dia de viver com a literatura, quase que exclusivamente, já chegou, felizmente. A palavra sempre teve um lugar especial na minha vida. Eu falo que, quando a mamãe estava me esperando, eu pichava as paredes do útero dela. Porque eu sempre fui muito curiosa pela palavra e aprendi a ler sozinha. A mamãe forrava o chão, antes era quase tudo cimento, lavava o chão e forrava com jornal para a gente não pegar a friagem. E eu ficava encabulada com aqueles sinais ali e perguntava: mamãe, e esse? Ah, não, esse não dá nada, não. E esse com esse? Esse é o P e o A, da pá. E aí ela foi dizendo as coisas e um dia eu descobri o mecanismo e meu pai chegou em casa, eu li uma manchete de jornal. Acho que ele pensou, essa menina tem parte com o demo. Porque eu nunca tinha ido à escola. E naquela época só se podia ir à escola aos 7 anos. E ele foi procurar uma escola, aquela luta, aquele tanto de menino, e só achou uma escola particular e me colocou aos 5 anos num jardim de infância. Eu já sabia ler, né? E sempre declamava aquelas poesias de escola, aquelas chaturinhas, sabe, assim. Mas eu nunca me desliguei da palavra. Depois eu fui para a escola de freira, a freira falou: olha,
essa menina não tem idade para ir para o segundo ano, para o terceiro ano, porque eu já tinha feito o segundo ano nesse jardim da infância, quando eu estudava. Ela vai ficar de novo como ouvinte. E eu fiquei como ouvinte e virei o capeta. Então, é mais ou menos isso. A partir daí, eu sempre gostei muito de ler. Ninguém gostava de ir à rua comigo, porque eu lia placa, lia nome de rua, lia tudo, e as pessoas, atrasava a vida das pessoas. Então, é isso, essa fascinação pela palavra escrita. Li quase todos os livros do Jorge Amado, a minha amiga, filha do Jorge Amado, está aqui. Li. Uma curiosidade, né? Eu também era assim quando eu era criança. Minha mãe fala que eu aprendi a ler de tanto... Ela me contava a mesma historinha toda noite. Aí ia me contando. Um dia eu contei a história para ela. Ela falou, não, Duda tá lendo. Não, ela decorou isso aqui. Aí ela falou, não, toma aqui esse livrinho. Aí eu li. Aí foi com você, né, mãe? Fui aprendendo com ela. Curiosa, sempre. Pois é. E nos clubes de leitura, na época que eu escrevi na juventude, né? No clube de leitura, eu fazia as trovas para tirar sarro, assim, com os colegas, com os professores, falar coisa em metáfora, porque era para as professoras não entenderem o que elas eram, né? E uma coisa que eu lamento é que eu não guardei nada dessa época. Eu gostaria de saber o que eu pensava naquela época, e eu não guardei nada, né? Passei quase 4 décadas sem escrever coisa alguma, mas sempre lendo. Trabalhei numa editora, já assim, com mais de 50 anos, e nunca mostrei um verso para o Zé Maria Rabelo, que é pai do fotógrafo Fernando Rabelo, meu amigo, porque eu tinha vergonha de mostrar as coisas que eu escrevia. Aí um dia eu resolvi, comecei a escrever e deu certo. Mais ou menos certo, porque nada dá tão certo assim, né? E é isso. Líria Porto era o terror das professoras. Frederico, conta um pouquinho. Essa relação com a palavra, como disse a Líria, ela é um incômodo, né, desde então. Acho que desde que eu me entendi como leitor. Atualmente eu estou professor, então a palavra constantemente é o meu instrumento de trabalho, seja no contexto da oralidade, seja no contexto da escrita. E essa semana, inclusive, eu estava falando com a minha esposa, a Pamela, que está aqui, que na maneira como a gente tem falado e na maneira como a gente tem escrito, a palavra é uma espécie de bicho indomável, né? Porque a partir do momento que a gente se expressa através da palavra, ela nasceu, ela está no mundo, e a gente se alimenta dela, e a gente vive com ela, a gente tenta, né, de alguma maneira, ter controle sobre ela, mas ela está aí contando histórias, ela está aí, né, narrando as nossas vidas e também trazendo significado para as nossas vidas. E é muito bacana essa relação que a Líria trouxe, né, da palavra ali no contexto da infância, porque eu estou vivenciando isso com a minha filha. Ela está ali, a petitinha, a Mariá, ela está em processo de alfabetização, e confesso que eu não me recordo da minha alfabetização. Eu sei que tinha ali o beabá, que tinha ligar tampinhas, né, aqueles papel crepom coladinhos nas palavras, né? E aí eu tenho visto ela nessa descoberta, e eu vejo o quanto que, né, nessa transferência, né, de atuação com a palavra tem, né, chegado de alguma maneira na vida dela. E ela, todos os dias antes de dormir, ela faz isso. Ela chega na mãe e fala assim, você precisa ler para mim. Sabe, essa necessidade de dormir, né, mas antes ter o contato com a palavra. Então, assim, eu acho que é isso, né? Nas nossas vidas a palavra tem trazido significado, né? E nesse sentido, né, de a gente acorda com ela e dorme com ela, né? E, portanto, um bicho indomável. E como é que foi para vocês, então, puxando um gancho dessa mesma pergunta, continuando um pouco nesse tema, quando foi que deu o clique, assim, de que a literatura na vida de vocês, ela precisava ser contada para outras pessoas, ela precisava ser transferida de alguma forma, na forma de um livro? Quando foi que vocês sentiram que havia necessidade de levar essas histórias que vocês guardavam, esse sentimento com a palavra, essa devoção com a palavra, para outras pessoas? Bom, eu me encantei pela literatura desde muito cedo. Eu não nasci numa casa com livros. Lá na minha casa não existia nem livro nenhum.
O que existia era um almanaque. Eu não sei quem é da década de 70, às vezes lembra disso. Tinha um almanaque que as farmácias davam, no princípio do ano, eu lembro até hoje. Chamava almanaque Sadol. E as farmácias davam. A gente ia pegar, igual a folhinha Mariana, né? E eu lembro que eu ficava esperando o ano inteiro para pegar esse almanaque Sadol. Tinha carta enigmática, piada, histórias. E eu ficava muito encantada, a ponto de decorar, lógico, né? 1 ou 2 almanaques no ano inteiro. Aí eu decorava aquilo e ficava muito, né? Muito encantada. Eu acho que foi um encantamento. A minha mãe é narcisista e foi diagnosticada há pouco tempo por causa do Alzheimer. Chegamos a outro transtorno que ela tem. Ela tem transtorno bipolar do tipo 2, hipomaníaca. Então, eu vivia ali no medo, né? No medo, numa casa que não podia fazer nada. E eu sempre muito indignada, muito aquele ímpeto, né, de desobedecer, mas morria de medo. Então, eu ficava ali, comportada, né? E sabia que assim, o meu universo era muito limitado, né, por causa dessa falta de livros. Aí fui para a escola e tudo mudou, né? Aí vem as professoras, que fazem sempre a diferença na vida da gente. Sempre tem um, né, ou mais. E aí eu me encantei. Me encantei pela escrita. Eu lembro que eu dormia toda noite. Eu até estou lembrando do Hugo, na quarta-feira, salvo me engano, que o Hugo estava aqui numa mesa. Ele falou a mesma coisa que eu vou falar agora. Ele falou que dormia toda noite rezando para morrer. E assim foi a minha infância e a minha adolescência. Eu pedia para morrer, pedia para Deus me tirar. Não, nunca tive coragem, vou falar coragem entre aspas, né, lógico, de atentar contra a minha vida, mas eu sempre tive isso. Eu rezava muito que eu queria morrer, que eu não aguentava viver, porque lá em casa até pisar, a minha mãe, dependendo do jeito que eu pisava, já era um motivo para torturas, né? E aí, isso foi assim, até que na 5ª, 6ª série, eu descobri o Machado de Assis. Aí eu mudei minha oração. Aí eu rezava para não morrer até eu ler a obra do Machado de Assis. Né? Então, a literatura me salvou. Eu até brinquei com a Júnia, né, e com a Cidinha ontem. Nós estamos aqui, gente, as mulheres do coletivo Vira Verbo. Eu, Cidinha Ribeiro, Denise Arantes e a Júnia Paixão, que teve mesa ontem, mas foi embora, né? Porque ela tinha outro compromisso. E fazendo outro parêntese, eu estou muito emocionada de estar do lado da Líria, viu, gente? Então, eu estou meio assim, o coração está até assim, ó, a barriga está pulando. Então, como eu estava falando, eu estava conversando com elas assim, que todo mundo que esteve aqui falou assim, que a literatura me salvou, né? Todo mundo fala isso. Aí eu brinquei com elas, eu falei assim, gente, eu acho que a gente então tem que mudar a pergunta. Tem que começar já perguntando assim, como a literatura te salvou? Porque foi geral isso, né? E foi isso, sabe? A literatura, e assim, todas as artes me encantavam. E isso era mais motivo ainda para sofrimento, porque eu estava muito fora da curva, né? A minha casa era assim, eu tinha que aprender a cozinhar, né? Deixar a casa brilhando e tal. Não existia essa questão de estudar, né? Esse apreço, assim. Eu fui a primeira mulher da minha família que estudou, que tem curso superior. As minhas avós eram analfabetas, né? Minha mãe fala que queria estudar, mas o pai não deixou. Mas aí ela achava também que eu não deveria, né? Tanto que ela falou, se você for estudar, não conversa mais comigo. Só que como eu sou desobediente, né? Eu fui. E foi bom que depois ela passou a ter maior orgulho disso, né? Enfim. Mas é isso, né? É isso que aconteceu. E eu acho que eu divaguei tanto que eu nem me lembro da pergunta. Não, imagina. Mas está dentro, né? Foi nesse caminho, sabe? E eu gostava, como eu disse, eu queria ser atriz. Eu não queria nada sério, nada que a minha família prezasse, né? Seria uma profissão. Eu queria ser atriz, queria ser cantora, né? Escritora. Hoje eu estou só com escritora, o resto já ficou pelo caminho. Mas isso é o que eu quero, é o que eu almejo, é o que me dá prazer, é o que me alimenta, sabe?
Eu falo que a literatura, é uma coisa que também muita gente já falou, mas ela é realmente pão para a alma. É verdade. De alguma forma, talvez a literatura tenha chegado para você pela desobediência, né? Líria. Bom, aos 7 anos, eu mudei para uma casa lá em Araguari, eu sou de Araguari, na rua Paissandu, 44. A casa está lá até hoje, né? Os olhos da casa estão mais tristes, porque as janelas eram uma alegria escancarada. Hoje puseram uns basculantes. Então, é aquela casa que não vê longe e tal, mas ela está lá ainda. E eu tinha um vizinho. O vizinho da frente tinha uma antologia dos poetas portugueses. E, aos 7, 8 anos, eu li a antologia dos poetas portugueses. Ficava encantada, eu só pensava naquilo. Atravessar a rua, a casa do seu Ademar era no número 41, eu 44, para chegar lá, para pegar aquele livro e ler aquelas bocagens. Eu li bocagem. Guerra Junqueiro. Né? E as pessoas, às vezes, me perguntam, porque eu só escrevo na segunda pessoa, e a gente conversa na terceira pessoa. E eu fico me perguntando a influência daqueles autores portugueses, porque quando eu começo a escrever, eu não mando no tempo do verbo, eu não mando na pessoa que está fazendo aquela ação, e é sempre escrito na segunda pessoa. Devo ter assim, uns 4 ou 5 poemas escritos na terceira. Né? Então, essa coisa de leitura mesmo, e de ficar impressionadíssima. Quando a minha mãe me chamava, que eu tinha que voltar para casa, era aquele sofrimento. E, naquela casa, tinha um bordel que passava no fundo do quintal. Então, na frente, né, eu falo muito isso, as influências. Né? Na frente, a rua, com aquela família constituída, seu Ademar e todos os seus filhos, a dona Neném, né? E os livros que havia lá. E, no fundo, as putas. E eu achava aquelas mulheres lindas, lindas. Eu sempre escrevi, sempre que eu pude escrever, eu escrevi sobre elas também. Né? E elas eram muito bonitas e eu queria ser puta quando eu crescesse. Faltou-me capacidade. Então, eu me tornei escritora, porque, como escritora, eu faço o que eu poderia fazer no lupanar. É isso. Maravilhosa. Frederico, conta pra gente. Como a literatura entrou e salvou, né, as nossas vidas. No meu caso, foi na escola. A escola teve esse papel fundamental, não porque ela facilitava, mas porque ela proibia. Eu estudava numa escola de periferia que a biblioteca era trancada com cadeado. E aquilo me despertava profunda curiosidade. Falei, o que eles guardam ali que é tão, né, importante, né, tão precioso? E aí, nesse sentido, na curiosidade, na tentativa, eu acho que também tem uma coisa do estranhamento, sabe? Que a gente que gosta de literatura é meio doido, né? Meio deslocado. A gente está dilatando o tempo para viver um outro tempo. E aí, portanto, nesse estranhamento, eu queria, né, ter algo que explicasse, né, essa ânsia de saber, de entender, de compreender a si mesmo também, né? E esse questionamento que é próprio de uma criança, que está vivendo em uma situação, às vezes, de vulnerabilidade, e aí que, portanto, quer se explicar. E aí eu descobri que ela era o lugar dos livros, né? E aí, portanto, eu pedi para uma tia abrir para mim que eu queria escolher um livro. Né? Ela abriu com certo mau humor, né? E o meu primeiro contato foi com Drummond, né? Assim, e Drummond fez o serviço, né? Fez o trabalho de me apontar outros caminhos, outras direções. E, portanto, fui lendo poesia, fui até a literatura nacional. E na sua pergunta também tinha algo relacionado como que a gente passou a tornar a literatura parte do nosso ofício, né? E eu acho porque nesse caso, é porque eu sou cara de pau, né? Acho que a gente, quando começa a querer mostrar para o mundo o que a gente escreve, ou na vergonha daquilo que a gente escreve, a gente
né, quer que alguém leia, né, e dê, né, a sua visão, o seu olhar, a sua maneira de pensar sobre o que a gente está pensando. Assim foi. Eu estou naquele período ali da internet de escada para a internet a cabo, e aí, num emprego que eu tinha um tempinho para navegar, e aí eu criei um blog, ficava mandando o link para os amigos lerem, né? E assim as coisas aconteceram. Eu também comecei assim, foi num blog, aí depois newsletter, as coisas vão seguindo. Sim. Mas queria ouvir um pouco mais de vocês sobre os livros de vocês, né? Que são a razão da gente estar aqui conversando também. Frederico, sei que está lançando o livro hoje. E aí queria que você começasse, Aline, contando do seu último livro, como é que foi não só o processo de escrita dele, mas sobre o que ele conta. E aí você mostra um pouquinho para a gente e conta mais. Bom, gente, a vantagem da gente ter pouco livro é que pode trazer todos. Porque todos os meus livros são 2, né, antes dos cartoneiros, que eu vou explicar. Espera aí, que agarrou aqui. Bom, o primeiro livro que eu lancei foi um infantil, que é a Incrível História do Onicono, esse nome estranho, né? Foi meu sobrinho que deu. Foi um livro que eu falo que nasceu a fórceps, porque eu não achava que estava bom, mas para não desapontar ele, que ele queria muito, né? E eu tinha que aproveitar, né? Porque a idade, criança, rapidinho, né? Então, lancei o livro, ele ficou todo feliz, enfim, foi ótimo. 2016. Depois, 2018, eu lancei um de memórias, que é o Retalho de Infância e Outras Histórias, que é um misto das minhas memórias afetivas. Eu gosto de frisar isso, né? Porque, às vezes, o que a gente tem, a imagem que a gente tem das pessoas não é aquilo que as outras reconhecem, né? Ah, mas fulano não era assim, não. Mas aí eu já falo, são memórias afetivas. E que tem muito a minha avó, né? Porque minha avó foi a presença de afeto na minha vida, minha avó paterna. Meus únicos brinquedos que eu pude brincar vieram dela. E depois eu publiquei com o coletivo Vira Verbo. Nós temos 2 livros. E nós estamos lançando uma plaquete. Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui embaixo. Nós temos 2 livros. O primeiro é o Entre Dores, Amores e Coronas. Está ali, vocês vão mostrar, virar para o povo. E depois nós temos o Plantando Borboletas. E agora nós trouxemos para lançar isso aqui, que é uma plaquete, é um texto de cada uma do grupo, né? Só uma amostra. E no segundo semestre nós vamos lançar um de crônicas. Só que, bom, voltando ao solo, né? Na pandemia, eu descobri uma coisa que se chama livros cartoneiros. Não sei se vocês conhecem, mas livro cartoneiro foi um movimento que surgiu na Argentina, anos 2000, para driblar a crise no mercado editorial. Por quê? Porque é um livro que você faz com papelão, né? Você edita, você faz tudo. Ou seja, você põe no mundo a hora que você quiser, né? Então, quando eu vi esse livro, a Júnia, que chegou com o livro cartoneiro, começou a falar, gente, eu voltei lá na criança, eu fui, falei, gente, eu fazia isso quando eu era menina, só que eu escondia, né? Porque eu também não tenho nada de quando eu era criança, porque eu sempre escrevi, né? Que a gente escreve até para aguentar. E aí eu não tinha nada. Aí eu falei assim, gente, eu tinha isso, eu fazia uma coisa, não dessa forma. Aí eu falei assim, mas eu vou fazer diferente, porque eu trouxe a minha avó. Aliás, a minha avó, eu não trago, ela vem de qualquer jeito. Porque a minha escrita é uma escrita de retalhos, como ela, cujas roupas eram todas feitas de retalho. Eu nunca vi minha avó com uma roupa inteira, assim, de um tecido só. Porque a escassez era tão grande que ela não podia gastar dinheiro com roupas, né? 13 filhos, sozinha, perdeu 7, né? Então, ela era assim. E eu achava lindo, né? Tudo colorido. Aí, quando eu falei assim, eu vou fazer os meus livros cartoneiros de retalho, eu vou pintar sobre o retalho. E assim eu fiz. E aí surgiu Até que os Brotos Floresçam,
né? Meu primeiro cartoneiro. Fiquei com esse exemplar aqui. E agora estou lançando aqui o segundo cartoneiro. Como que foi isso? Eu encontrei na Fli Petrópolis com o Rafael Noli. E ele me chamou, né? Falou assim, você quer participar de uma mesa lá em Araxá e tal? Aí eu falei, ué, quero demais, né? Aí eu falei, quero, e pensei assim, gente, mas eu não tenho nada para levar, né? Não tenho nada mais para vender e tal. Aí pensei, falei, eu vou fazer um cartoneiro. Isso tem 15 dias. E trabalhando, né, feito louca, que eu estava cheia de coisa pendente para fazer, e ainda tive que encaixar os cartoneiros e pintei só 30 capas para trazer para aqui, está lá na livraria Araxá. E aí, esse novo chama Sinfonia, e esse aqui é um deles. Tem várias capas, viu, gente? Como eu falei, são únicas, né? Então, alguns a capa atravessa, outros é só de cá. É essa conversa que eu faço com os tecidos. Tem alguma que o tecido faz parte da paisagem, né? É a roupa da pessoa. Que eu me inspirei, lógico, no Gildásio, né? Guardadas as devidas proporções. Mas é isso. Esse livro aqui eu falo que é um livro sentimento. Porque a gente põe, né, a gente toda ali. Porque você faz tudo. Então, é muito gostoso e eu recomendo. É isso. Obrigada, Aline. E você, Líria? Bom, o meu primeiro livro surgiu, eu já postava alguma coisa na internet e um editor português me perguntou, ele entrou, não sei se foi, conseguiu o meu e-mail, e perguntou se podia publicar um livro meu lá em Portugal. Meus 2 primeiros livros foram publicados em Portugal. Eu falei, coisa de internet. Falar, tudo bem. Eu falei, pode publicar. Ele foi ao blog e falou... Não, antes ele falou, você me manda uma coletânea? Mando, coisa de internet. Não mandei. Aí ele foi ao meu blog, escolheu os textos e falou, olha, eu estou com os textos aqui, pode publicar? Claro que pode, coisa de internet. Aí ele falou, como é que você quer que chame? Eu falei, não, pode escolher. Ele falou, pode ser borboleta desfolhada? Pode, coisa de internet. Pois não é, que o Vitor Vicente publicou meu livro, pôs uma mala cheia, sabe aquelas malas cheias de dinheiro que a gente vê transitando por aí? Uma mala cheia de livros, foi a Belo Horizonte, nós fizemos um lançamento. Foi um lançamento lindo e eu me desculpei. Falei, olha, desculpe a desatenção. Eu não achava que ia sair um livro. Você não me conhecia. Ele falou, eu não conhecia, mas eu gostava muito que você escreve. Foi o primeiro livro. Em seguida, eu recebi um e-mail também de Portugal, que eles estavam selecionando para publicar uma coletânea que as pessoas, qualquer pessoa, enviasse para lá. Aí eu mandei, eu pensei, o que eu vou colocar? Bom, fazer temático. Eu me identifiquei por muito tempo com a Lua, sabe? Mas ele chamava de Lua, porque eu sou de Lua também. Aí eu mandei essa coletânea, foi publicada por outra editora portuguesa, e o primeiro e o segundo livro. Depois, pela internet, uma pessoa me falou, olha, meu nome é Silvana Menezes, linda, artista demais. Meu nome é Silvana Menezes, meu sonho de consumo é ilustrar um livro seu. Eu falei, mas eu não escrevo. Eu pensei, livro ilustrado é só para criança, eu não escrevo para criança. Ela falou, você que pensa, me manda um tanto de poemas que a editora vai fazer a seleção. Aí fez a seleção de um livro, publicou, o livro ficou lindo, lindo, dedicado aos meus 2 netos, a Silvana botou os meninos montados no passarinho. Quando o Francisco viu, falou, gente, quem me montou no passarinho? É aquele livro que eu te dei, aquele de capa amarela. Então, a editora falou, mas nós temos mais livros aqui que vamos publicar. Ah, não, eu dei para
Roma foi o outro. O Garimpo ficou, a editora falou, nós vamos publicar mais um livro com esses poemas que você... Os dois foram publicados pela editora Além em 2014. Um deles, aquele que está com a Garimpo, né? Que a editora teve a audácia de pensar em escrevê-lo no Prêmio Jabuti como poesia, não como livro infanto-juvenil. E eu fui finalista do Prêmio Jabuti. Eu sabia que eu não ia ganhar, porque um livro infanto-juvenil é diferente de um livro de poesia. Tinha Afonso Romano de Santana concorrendo. Então, só de ter sido finalista, eu achei assim, um prêmio lindo, né? E esse aqui é o outro que publicou Asa de Passarinho. Uns tempos depois, ilustrados os dois pela Silvana Menezes. Depois, a Patuá publicou um livro meu, a Penalux publicou outro, a Miguelin publicou... Segure para mim, por favor. A Miguelin publicou um livro que esteve no Fileiro Achar, não foi lançado no ano passado, mas ele estava aqui, que é esse livro aqui, que chama Sem Pecado Não Tem Salvação. Eu posso ler... Vou ler um texto qualquer aqui. Aventura. Fiz, gostei, não me arrependo, farei outras vezes se houver parceiros à altura. Ninguém se arrisca por qualquer um. Deixa eu ver mais uns. Esse livro aqui é um livro de poemas mais picantes, também ilustrado. O Maurício Manzo, que é um grande ilustrador de Minas Gerais, fez umas ilustrações lindas e voa a perna para todo lado. E o livro ficou lindo. Aí, essa capa é o que parece, né? É o que vocês estão pensando. Eu vou ler mais um poeminha desse livro, que chama Sádico. Com uma pinça, capinava meus pentelhos. Vez por outro, meu gemido. Ai! Ele ria e me lambia. Meu amor achava um meio de brincar com a dor alheia. Então, e sem pecado não tem salvação, então vamos nós. E depois também sai um outro livro pequenininho, que eu adoro, que eu tenho um xodó por ele, acho que não tem mais nenhum aqui, que é o Quem Tem Pena de Passarinho, é passarinho, aquele que você tem aí, né? Então é isso. Por enquanto é isso. E você, Federico? Aí você conta pra gente, depois eu vou puxar a última perguntinha, porque já me avisaram que a gente tem 10 minutinhos. Mas conta aí. Maravilha. Pois bem, eu tenho 4 livros lançados, um em parceria com... Aqui o livro que a Líria mencionou dela. Sim. Líria, o seu. Ah, sim, Quem Tem Pena de Passarinho é passarinho. Eu tenho 4 livros lançados, um em parceria com o artista Myron Angel, mas autorais apenas com autoria própria, 3 livros. O primeiro deles é o Numa Conversa com a Dor Eu Sorri. Ele foi lançado em 2021, naquele período que todos nós atravessamos, né, de reclusão em casa. Eu peguei uma série de cadernos que eu vinha alimentando há alguns anos com alguns versos, com algumas questões, reuni nesse trabalho. E aí, por feliz sorte, eu estava fazendo um acompanhamento de uma empresa ao longo da pandemia. Foi um trabalho muito interessante. A empresa solicitou, né, para os seus funcionários aula de filosofia mensal. E aí eu dava aula de filosofia para os funcionários da empresa online. E numa conversa com a proprietária da empresa, eu falei que eu tinha alguns versos que eu queria reunir e lançar em livro. Aí ela, gostando daquele momento que a gente estava desenvolvendo com os funcionários da empresa, ela falou, me fala quanto é que eu vou te ajudar. E ela patrocinou o livro e aqui está, né, fruto desse trabalho de docência, chamando Uma Conversa com a Dor Eu Sorri. Posteriormente, né, no ano passado, esse aqui já é um trabalho que eu vinha desenvolvendo, né, há 2 anos, um trabalho de pesquisa que reunia poesia contemporânea, mas com a versificação concretista. E aí, portanto, eu lancei este aqui, que é A Escuridão Fez a Vela. Tem essa linda ilustração que foi feita por uma artista de Uberaba, que é a Ari Oliveira, né, e eu gostaria de ler um dele.
Se já foi uma certeza sorrir e vencer, os dentes caíram, caímos também. Esse, inclusive, foi lançado ano passado aqui na FLI. E hoje, nesse exato momento, né, posterior, inclusive, a esse nosso momento de prosa, eu vou estar ali, né, às 15 horas para lançar o Caixa de Fósforo. Ele tem um subtítulo que são poemas para acender e acender, né? É uma brincadeira justamente com 40 versinhos, né, que podem ser lidos todos de uma vez, mas que também podem ser, né, acendidos vagarosamente para fazer uma chaminha. E vamos então à leitura de né, do Caixa de Fósforo. Você deixa um pedaço seu por onde passa só para se sentir inteiro em alguma parte. Caixa de Fósforo. E é isso, né? Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Os livros são todos autorais, todos eles, nenhum tem uma editora por trás. É um trabalho que eu tenho feito. Também uma escolha pessoal. Não porque, né, se surgir uma editora e queira lançar os livros, eu não vá querer, né? Mas que no tempo que eu escrevo, na maneira como as coisas têm acontecido, tem sido interessante desenvolver esse trabalho de tomar conta do processo todo e trabalhar na divulgação, vendendo vagarosamente ali entre os alunos, nos lugares que eu tenho, né, preenchido com a minha presença. Enfim, é isso. Ai, que delícia. Que pena que a gente está aqui encerrando, né? Porque eu poderia conversar de livro, sei lá, acho que o dia inteiro aqui com vocês, é muito gostoso. Eu sou super curiosa, por exemplo, para saber sobre os processos de escrita de cada um. Aí a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira conversando, mas já que a gente tem que encerrar, queria encerrar pedindo para que cada um de vocês deixasse um conselho para quem não publicou ainda, para quem está nessa lida. Eu, por exemplo, escrevo e ainda não publiquei. Estou meio medrosa aí com esse processo de publicar. E aí queria que vocês deixassem, então, um conselho, algo que vocês gostariam de dizer para quem está nesse processo. E aí a gente encerra. E queria também aproveitar para agradecer a todos vocês. Mas no final a gente faz essa parte de agradecimento. Diga aí, Aline. Bom, eu também, então, vou ler um trechinho, né? Porque só eu que não li. Sim, por favor. Eu me empolguei. Então, vamos ver. Gente, eu falo que eu não sou poeta, eu sou mais da prosa. Mas como eu sou atrevida, como eu falei com vocês, eu me atrevo em tudo. Na crônica, crônica é mais tranquilo, né? Mas a poesia, eu vejo poesia em tudo. Por isso eu gosto de fazer poemas, né? Então vai um poema. Consolo. Senti-me triste. Logo depois, lembrei-me de viver no mesmo tempo que o Bituca. Recordei que entre tantas vozes temos Betânia. Entre tantas canções temos Chico. Entre tantos talentos temos Gil. Entre tantas delicadezas temos Caetano. Levantei-me, passei um batom e fui para a vida triturar minha poesia. Bom, conselho que eu dou, eu sou nova ainda nisso, né, gente? Eu só fiz publicação independente, né? Então eu não sei aconselhar assim como que faz para buscar uma editora e, enfim. Conselho para deixar a palavra no mundo. Sim, para deixar a palavra no mundo, então vou dar o principal. É o que eu dava para os meus alunos, que eu fui professora, esqueci de falar. E a professora nunca sai da gente, né? Mas bom lembrar. Eu sempre falava com os meus alunos, eu dei aula de redação, tinha várias turmas, imagina a quantidade de redação que eu levava, Líria. Eu tinha 40 turmas de redação. E aí os meninos ficavam, professora, mas é difícil demais escrever e tal. Eu falava, gente, primeira coisa, alguém aí já viu tirar dinheiro de cofre vazio? Não tem jeito, né? Então, primeira coisa, primeiro conselho é ler.
ler muito. Ler muito, ler bem. Ler é a principal. Né? Eu acho que é isso. E escrever também, porque a escrita também é um exercício. Né? Eu acho que é isso, é ler, escrever, fazer curso, se puder. Tá, aí eu fiz o curso do Marcelino Freire, Cidinha já fez vários. É maravilhoso, o Marcelino é de uma generosidade, de uma competência. Eu tenho uma escrita antes e depois do Marcelino Freire. Né? Então, é isso. Eu acho que o conselho está dado, é isso aí. Obrigada, Lívia. Quando nasci, não tinha anjo disponível. Então, o diabinho, com um tridente, espetou a minha bunda e disse: cai na vida, não tens outra saída. Então, pessoal, cai na vida, não tem outra saída. Conselho. Eu penso que escrever é uma resposta daquilo que está transbordando. Né? Até é uma analogia àquilo que a nossa colega disse. Então, nesse sentido, eu acho que a escrita na minha vida ela aconteceu nesse lugar, né? De tentar compreender a inadequação nossa, né? Existencial, nesse caso a minha, e buscar as respostas nos livros e se preencher, né, de palavras. Em algum momento eu senti essa necessidade da escrita. Acho que se eu pudesse passar entre escolher e escrever, né, com o tempo livre, e eu pudesse passar o resto da minha vida fazendo alguma coisa, eu escolheria ler. Né? Um dos poemas do Caixa de Fósforo diz que poesia é teimosia. Então, pela teimosia, escrevo, mas só escrevo porque leio. Isso aí. Gente, estamos encerrando aqui a mesa, então Deixa eu queria só falar uma agradecer. coisa. Com certeza. O pai das minhas filhas falava que eu sou péssimo exemplo. Então, tá? É isso. Tem nada Por de isso que eu péssimo exemplo. Por isso é que eu não dou conselhos. Péssimo exemplo. Nada de péssimo exemplo. Jamais. Corajosa, maravilhosa. Então, gente, estou encerrando aqui a mesa. Queria agradecer a todos vocês pela presença, agradecer a Rafael Nolle por ter me convidado para mediar vocês. Muito feliz com a nossa conversa. E eles vão estar ali na parte dos autógrafos, autografando os livros. Então, estejam lá para prestigiar esses três maravilhosos. E obrigada, gente. Obrigada para todo mundo. Obrigado, Obrigada gente. por você. Valeu. Você. Obrigada Você, quem muito veio aí de Divinópolis.